Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Tudo certo? Que bom! Mais uma vez, professor Marcos falando um pouquinho mais sobre matemática, dentro ainda do campo da fração. A fração tem um conteúdo muito vasto, né? Muito importante. Eu quero comentar com vocês ainda dentro do campo da fração, falar um pouquinho sobre as operações, né? Em vídeos anteriores eu falei sobre a operação de adição. Eu queria falar com você hoje um pouquinho sobre a operação de subtração. É basicamente a mesma coisa, né? A gente vai encontrar dentro dessa operação a subtração, né? Lembrando que na subtração eu tenho o minuendo subtraindo do subtraendo, ou seja, o minuendo tem que ser maior que o subtraindo. Isso também vale para as frações, né? Então, quando o elaborador, o professor vai colocar alguma operação, principalmente que se envolva de subtração, ele vai ter que pensar que a fração da esquerda tem que ser maior do que a fração da direita, senão vai gerar um número negativo e aí a gente não está dentro do campo, né, dos números inteiros, a gente está acima do campo dos números naturais, tá? Então é muito natural que a fração fique positiva, ok? Então vamos lá que eu coloquei aqui dois casos bem importantes, assim como eu coloquei lá na adição, eu também coloquei aqui na subtração. Então eu vou deparar com duas situações, né, onde eu tenho um denominador igual e onde eu vou ter um denominador diferente. Então esse denominador diferente que basicamente vai compor o seu estudo, é aqui que transita boa parte dos problemas, né, quando os denominadores não são iguais. E aqui, é claro, não posso deixar de falar que existem então algumas situações onde o denominador é igual. Tá? Então quando os denominadores são iguais, basta a gente só observar que a repetição do denominador. Então a gente repete o denominador, repete. E como ele está sobre o mesmo denominador, então basta somente subtrair os numeradores. Então 3 menos 1, 2 e 12 menos 1. Lembrando que em uma das aulas anteriores eu disse que nós usaríamos um conteúdo muito importante quando se trata no campo da fração, que é a simplificação de fração. Então, toda vez que você estiver fazendo uma operação, sendo ela multiplicação, divisão, soma ou subtração, potenciação, se o resultado me der a possibilidade, então, de reduzi-los, né, esses números reduzir na fração, ou seja, a gente entra no campo da simplificação, então eu vou reduzir. Ou seja, o que o 2 é do 4? O 2 é do 4 a metade. Então, eu vou simplificar essa fração por 2 e vou simplificar por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1 e 4 dividido por 2 vai dar 2. Então tá aí a minha resposta dessa subtração de 3/4 menos 1/4. Ou seja, 75 centavos menos 25 centavos vai me sobrar 50 centavos. Tá? Então, toda fração, toda, não é algumas, ou essa aqui que é legal, essa aqui não é tão legal. Não, toda fração ela é passivo de simplificação, tá? É passivo, tá? Então tem umas situações assim, por exemplo, 11/8 que eu não tenho condição de simplificar, porque tanto no numerador, ele apareceu um número primo, então eu não tenho na tabuada do 8 11 e nem do 11 eu tenho 8. Então como eles não têm relação, lembrando lá atrás, quando eu falei que fração é uma relação entre o numerador e o denominador, usando então a divisão como um instrumento dessa relação, né? E aí eu tenho uma fração imprópria porque o numerador é maior que o denominador, portanto, aqui está a forma irredutível dessa operação dessas duas frações, ok? Então, partindo do ponto onde eu tenho denominadores iguais, e se eu tenho uma operação de subtração, repetindo, repete-se o denominador e subtrai os numeradores, tá? E aí, quando é possível simplificar, basta fazer a simplificação e você tem a forma irredutível dessa operação, tá? Como eu fiz agora há pouco. Muito bem. Aqui eu coloquei um asterisco porque eu vou fazer uma coisa errada, tá? Isso aqui que eu vou fazer é errado, mas é bom mostrar que também existe coisas erradas. O aluno faz muita coisa doida aí, eu não sei o que acontece na cabeça desses caras que acham que matemática é só subtrair um numerador com numerador, denominador com denominador e aí vai para o Natal lá receber os presentes dos parentes, né? Então, tem gente que chega e faz isso aqui, ó, 3/4 menos 1/2. Então ele vai subtrair em cima, que vai dar 2, e subtrai embaixo, que 4 menos 2 dá 2, e aí ele vai ver que a resposta aqui é 1. Então, eu fico imaginando, né, da onde
um aluno que não presta atenção, ele chega a esse resultado, né? Ele subtrai o numerador e subtrai o denominador. A gente nunca subtrai denominador. Denominador é a parte total da fração. Então eu não posso subtrair o total. Eu tenho que subtrair sempre a parte da fração que se encontra na parte de cima dela, chamado numerador. Então isso aqui está errado, ok? Então é bom que você saiba que eu não posso subtrair numerador com numerador e denominador com denominador, e aí eu faço a subtração dos dois, e aí se precisar simplificar, eu trago a resposta mais simples. Então isso está errado, tá? Até coloquei um X ali para você observar que isso que foi geralmente é feito, tá? Não posso subtrair esses dois. Bem, como é que eu faço aqui então nesse caso, onde eu encontro os denominadores diferentes? Bem, existem duas situações. Ou nós, três na verdade, mas eu vou falar só duas. Ou a gente tira o MMC, e aí eu vou projetar um novo MMC, vou dividir embaixo e vou multiplicar em cima, ou eu faço a fração equivalente a essas duas, porque eu sei que se eu ter o denominador igual, aí eu posso subtrair a minha fração. E aí tem o teste da borboleta também, né? A técnica da borboleta, que eu multiplico esses dois, e aí eu multiplico nas diagonais dessas duas frações. Mas eu não vou falar isso agora, e em um momento quando nós entrarmos lá na frente, e aí eu faço um vídeo somente com esse tipo de operação, tá? Então aqui eu vou tirar o MMC, vou tirar o MMC total aqui, ó, entre 4 e 2. Bem, o MMC diz que quando os denominadores forem múltiplos entre si, o maior deles será o mínimo múltiplo comum. Então isso é regra também. Então eu vou colocar aqui o 4. Professor, mas eu não consegui entender essa regrinha. Dá para fazer por fatoração? Sim, dá sim. Então dá para fatorar os dois, por 2 dá 1, por 2 dá 1 e dá 1. Então, para achar o MMC de dois números naturais, basta multiplicar então os fatores primos, que vai dar 4, foi o que eu coloquei aqui. Então, o que eu faço? Aí eu divido de baixo pelo de baixo. Ó. 4 dividido por 4 vai dar 1, eu ponho na bolinha. 4 dividido por 2 vai dar 2, eu ponho na bolinha. Esse número que eu pus na bolinha eu multiplico com o numerador. 1 vezes 3 dá 3 e 2 vezes 1 dá 2. Portanto, como eu tenho uma fração onde dois numeradores estão sob o mesmo denominador, aí eu subtraio 3 menos 2, 1, e aí só basta repetir o meu denominador. Então, para fazer uma fração, uma operação de uma fração onde os denominadores são diferentes, basta-se tirar o mínimo múltiplo comum dos dois, certo? E aí eu faço o quê? Eu divido o denominador novo pelo MMC que eu encontrei pelo denominador velho, deu 1, e esse 1 aqui que eu coloquei na bolinha, eu multiplico então pelo numerador, tá? Eu multiplico pelo numerador e aí eu tenho então a resposta aqui embaixo. Como está sob o mesmo denominador, basta então fazer somente a subtração. 3 menos 2, 1 quarto. 1 e 4 não tem relação, então está ali a minha fração irredutível. Tá certo? Eu posso também fazer, já que eu conheço que o MMC é 4, eu posso então fazer a fração equivalente a 3 quartos e a fração equivalente a 1 meio, tá? Então, buscando aqui qual o número que multiplicado com 4 vai dar 4? É o 1, então eu multiplico aqui também por 1, portanto vai dar 3. E aqui, se eu vou do 2 para o 4, eu dobro, então aqui eu também vou dobrar, então eu tenho aqui 2 quartos. Então eu tenho aqui 3 quartos menos 2 quartos, isso aqui vai ser igual a 1 quarto, tá? Então, ambas eu consigo obter o mesmo resultado, fazendo sempre essa fração que nós chamamos de fração equivalente, tá bom? Então é fácil, é simples e dá vontade de fazer de novo. Vou fazer aqui esse 4 e esse 3, olha só como eu vou fazer. O 4 e o 3 também, eles não são múltiplos entre si, portanto eu não posso pegar o 4 como um número maior, diferentemente que o 2 e o 4 por serem múltiplos, então dentro do MMC eu pegaria então o valor 4, que é um mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 4, tá bom? O 4 e o 3, como eles não são múltiplos entre si, então eu posso então fazer a minha fatoração, dividindo por 2 vai dar 2, aqui vai dar 3, dividindo por 2 vai dar 1, vai dar 3, e por 3 vai dar 1 e vai dar 1. Portanto, se eu multiplicar aqui esses fatores primos, vai dar 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Então eu coloco aqui também, faço a mesma coisa que eu fiz ali, 12. Eu faço assim, ó, 12 dividido por 4 vai dar 3, e 12 dividido por 3 vai dar 4, né? Então esse número que eu coloquei na bolinha, eu multiplico aqui pelo numerador.
E aqui eu também multiplico pelo numerador. Então fica 3 vezes 5 vai dar 15, menos 4 vezes 1 dá 4. Bem, como está sobre o mesmo denominador, portanto, eu vou puxar aqui para o lado assim, ó, para baixinho, aqui, ó. Vai ficar 15 menos 4 vai dar 11 sobre 12, tá? Então, tá aí a minha fração irredutível, tá? Como 11 é primo, então não tem relação com 12, que é composto, então ali eu sei que termina a minha operação. Então, os denominadores sendo diferentes é o que vai acontecer com maior frequência, tá? Eu estou transitando dentro desse campo dos números racionais, então eu tenho a oportunidade então, de fazer essas frações dentro das operações que assim me pede para ser feito, aonde isso aqui vai aparecer com maior frequência. Então, entende-se que esse processo onde os denominadores são iguais, ele é mais simples, então eu não requer tanta disciplina, né, tanta mordomia, tanto cálculo. Aqui eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar o MMC, eu tenho que fazer a fatoração, tirar o MMC, depois eu faço o quê? Eu confronto o denominador novo que nós tiramos pelo MMC pelo antigo denominador de cada uma das frações que está sendo sofrida a operação, e aí o resultado aqui eu multiplico com o numerador, tá? Ou eu posso fazer assim como eu fiz aqui, eu posso também fazer como fração equivalente, que também eu vou conseguir o mesmo resultado. Bem, esses são os dois caminhos que a gente acaba ofertando ao aluno para que ele entenda que qualquer um desses dois caminhos onde ele andar, onde ele caminhar, ele vai conseguir chegar no resultado. Aí vai depender de você, o que é mais vantajoso, o que é melhor para ser feito. Eu faço a fração equivalente ou eu faço esse método MMC que divide embaixo e multiplica em cima? Bem, é você que vai ter que optar, você que vai decidir, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu quero participar junto com você aí, se por acaso tiver alguma dúvida, escreva lá no chat ou escreva lá nos comentários se você não entendeu, se você quer uma aula particular, também estou à disposição de vocês, né? Vou deixar lá no meu canal lá as informações para você buscar, caso você queira uma aula particular de matemática, principalmente aí do Fundamental 2 ou ensino médio, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Eu encontro você na próxima. Grande abraço para você, fique com Deus. Até mais, tchau, tchau.